Eles escolher para quem fará a sua pergunta. Eu farei uma pergunta ao candidato Jair Bolsonaro. Então, Henrique Meirelles e Jair Bolsonaro, por favor, os dois podem se dirigir até o centro do nosso estúdio. O candidato Henrique Meirelles, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E para isso é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor, candidato. 1 minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como por exemplo o casal, a dupla Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, não tinha empréstimo, ou os juros eram lá em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Réplica, 45 segundos. Quando fui presidente do Banco Central e fui chamado pelo Lula, eu não tinha votado nele. Aliás, votei contra. Mas eu fui trabalhar pelo Brasil. E lá criamos mais de 10 milhões de empregos em 8 anos. Isso não foi falatório, isso é um fato. E naquele momento, na equipe sob o meu comando, seja no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda, não houve escândalo. Então, a minha pergunta foi objetiva, porque é preciso competência, é preciso seriedade, é preciso experiência para se criar empregos. E, certamente, administrando corretamente os órgãos públicos, como eu fiz de minha responsabilidade. Bolsonaro, 45 segundos para a tréplica. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões de desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos trabalhando em conjunto venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto e isento tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa. Muito obrigada, candidatos. Uai, seu app de vídeos curtos.